O contrato repousava sobre a mesa de mármore negro do penthouse, suas cláusulas impressas em papel de algodão italiano que custava mais que o vestuário completo de um funcionário comum. Valentina Santiago, a atriz mais aclamada de sua geração, sentiu o peso das letras douradas antes mesmo de tocar no documento. Cláusula 7.1. Pagamento de USD 100 milhões mediante execução satisfatória do papel de noiva pretendente por período não superior a 90 dias. Seus dedos, que já seguraram o Oscar e a palma de ouro, tremiam levemente ao virar a página onde seu valor era precificado como se fosse uma obra de arte rara, o que, em muitos aspectos, ela era no mercado do espetáculo. Do outro lado da mesa, que media 6 metros de comprimento, talhada em ébano raro, Sheikh Karim Al-Hassoun observava com a mesma expressão impenetrável que usava em reuniões de aquisições bilionárias. Seu terno sob medida de lã Super 150 valia mais que o carro que a trouxera até o hotel. Mas nenhum valor em dinheiro podia comprar a solução para seu problema. Após o escândalo financeiro que manchara o nome da família, ele precisava desesperadamente de uma distração midiática positiva. E quem melhor que a mulher que a Forbes chamara de a mais desejada do planeta para interpretar o papel de sua vida? O pagamento será feito em 3 parcelas, sua voz ecoou na sala à prova de som, cada palavra cuidadosamente calculada como os diamantes que adornavam seu relógio Patek Philippe. 30 milhões upon signing, 40 após o jantar de gala com a família real e os 30 restantes quando terminar nossa peça. Ele evitou cuidadosamente a palavra casamento, assim como evitava discussões sobre os verdadeiros motivos que o levavam a contratar amor como se contrata um serviço de catering. Valentina forçou uma risada que soou estranhamente genuína. Anos de estudo de Stanislavski a haviam treinado para até mesmo suas reações mais espontâneas soarem como performance. Deixe-me ver se entendi, Vossa Alteza, disse ela, cruzando as pernas com a graça que a fizera famosa nas telas. O senhor está me pagando 100 milhões de dólares para fingir que o ama em público, enquanto em privado podemos nos odiar cordialmente? Seus olhos castanhos cintilavam com desafio, mesmo quando suas mãos suavam sobre a caneta Montblanc que escreveria sua sentença, ou sua liberdade financeira eterna. A resposta dele veio apenas quando ela já estava prestes a recusar. Não é sobre amor, querida, Valentina. Sussurrou ele, levantando-se e caminhando até a janela panorâmica que mostrava Dubai em toda a sua arrogância dourada. É sobre sobrevivência, querida Valentina. Minha família está à beira do colapso e você, bem, você é a atriz perfeita para salvar um império da ruína. O que nenhum dos dois podia prever é que nos próximos 90 dias eles descobririam que algumas performances são perigosamente reais e que o coração humano não obedece a roteiros, nem mesmo por 100 milhões. Queridos seguidores do canal Romance Real, preparem as pipocas porque a história que começamos hoje vai mudar tudo o que vocês sabem sobre amor, fama e dinheiro. Em O Sheikh e a Atriz Famosa, um escândalo de 100 milhões, vamos mergulhar no mundo reluzente e perigoso dos ricos e famosos, onde os sentimentos têm preço e os segredos valem fortunas. Sheikh Karim Al-Hassoun é um homem acostumado a comprar tudo o que deseja até que precisa contratar a mulher mais desejada do planeta, para um papel que pode salvar ou destruir seu império. Valentina Santiago é uma atriz premiada que acredita conhecer todos os scripts, até encarar o desafio mais difícil de sua carreira, interpretar o amor por um homem que é ao mesmo tempo o seu chefe, seu aliado e sua maior ameaça. Se essa premissa te deixou com frio na barriga, você precisa fazer parte dessa jornada. Clique em inscrever-se, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e comente Dubai se você já está viciado nessa história. Cada like, comentário e inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdos épicos para vocês. Atenção! Os próximos capítulos contêm reviravoltas de tirar o fôlego, cenas de luxo inacreditável e uma química que vai fazer você torcer por esse casal, mesmo sabendo que tudo começou numa mentira de 100 milhões de dólares. Pegue o seu drink favorito, acomode-se e vamos juntos nessa montanha-russa emocional.
O jato Gulfstream G700 atravessava as nuvens como um falcão prateado, seu interior de couro branco de avestruz e detalhes em ouro 24K reluzindo sobre a luz do entardecer que banhava Dubai. Valentina Santiago ajustou os óculos de sol Cartier, um empréstimo temporário da marca, e observou pela janela à prova de balas a silhueta imponente do Burj Khalifa. 2 assentos à frente, Sheikh Karim Al Hassoun falava em árabe baixo ao telefone satelital, suas palavras cortantes como lâminas. Eles estavam a 40 minutos do primeiro ato. Lembre-se, ele disse desligando a chamada e virando-se para ela. Na recepção do hotel, você deve segurar meu braço, mas sem pressão excessiva. Sorria, mas não muito. Os paparazzi estarão à espreita e qualquer exagero parecerá forçado. Sua voz era suave, mas seus olhos escaneavam cada detalhe. O vestido rosa-choque de Valentina, um Dior sob medida, valor de $200 mil. Os sapatos Louboutins customizados, até a maneira como ela umedecia os lábios com um brilho leve. Valentina riu, um som claro e treinado que soou como melodia no ambiente abafado. Vossa Alteza, ganhei 3 prêmios de melhor atriz. Sei como interpretar afeto contido. Ela abriu a bolsa Clute de cristal Swarovski, valor de $18 mil, e mostrou-lhe uma pequena caderneta. Anotei tudo. Seu perfume preferido, Oud Royal, o nome de seu cavalo de corrida, Zahir, até a sua comida favorita, Candeiro Meshvi. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai duvidar de nós. Karim não respondeu. Seus dedos tamborilavam levemente no console de madeira maciça do jato. A quantia que estava pagando a ela daria para construir um hospital infantil. Mas a quantia que perderia se o escândalo familiar não fosse contido poderia comprar 3 hospitais. A ironia não escapava. Ele, que desprezava o mundo do entretenimento, agora dependia de sua maior estrela para salvar sua herança. Os jornalistas na chegada serão da Harper's Arabica e da Gulf News. Ele informou ajustando a pulseira de platina do relógio. Nada de perguntas sobre minha família. Se insistirem, diga, respeitamos a privacidade dos Al Hassoun e mude de assunto. E Valentina, ele inclinou-se para frente, seu hálito com leve notas de cardamomo, por favor, evite contato físico prolongado com outros homens. A cultura aqui é tradicional. Ela arqueou uma sobrancelha perfeita. Estou sendo paga para ser sua noiva, não sua propriedade. Seu sorriso era doce, mas os olhos afidos. Mas não se preocupe, sem me importar. Já contracenei com o Sheikh Zen, O Jardim das Especiarias, lembra? Ele lembrava. Aquele filme a mostrava dançando com um ator britânico fantasiado de príncipe árabe em cenários de mentira. Agora ela estava ao lado do verdadeiro e o cenário era mais opulento, mais perigoso e infinitamente mais caro. O jato pousou com suavidade no aeroporto privativo de Al Maktoum, onde uma limusine Rolls-Royce Phantom rosa dourada os esperava. Rosa? Valentina riu, genuinamente surpresa. Combina com meu vestido. Que atenção aos detalhes! Foi minha irmã, Layan, Karim respondeu sem sorrir. Ela acompanha seu trabalho. Acha que você é... O termo que usou foi deslumbrante. Ele não mencionou que Layan também alertara. Cuidado, Karim. Ela é atriz. Mentir é seu trabalho. Enquanto desciam a escada do jato, os flashes começaram. Centenas. Talvez milhares. Valentina deslizou a mão do braço de Karim, exatamente como combinado. Seu toque era leve, profissional, mas ele sentiu o calor através do tecido do terno. Ela sussurrou, sem mover os lábios. Não se esqueça de sorrir, Vossa Alteza. Estão filmando. Ele sorriu. Era um sorriso de politez, não de prazer, mas, por um segundo, ao sentir a pressão confiante de sua mão, algo dentro dele, algo enterrado sob anos de responsabilidade e solidão, pareceu acordar. Na limusine, a caminho do hotel Burj Al Arab, Valentina abriu discretamente o aplicativo de notas do celular e digitou. Dia 1. Ele é mais frio que as fotos, mas menos intimidante que o personagem que interpretei em O Emirado. Nota mental. Seus olhos acompanham cada movimento meu. Será desconfiança? Ou interesse? O primeiro pagamento cai em 48 horas. Até lá,
Valentina, lembre-se, você é Valentina, Sofia e Maria. Todas as personagens que já viveu, esta é só mais uma. Mesmo que o cenário seja de ouro. O Burj Al Arab não era um hotel, era uma declaração de guerra contra a modéstia. O átrio central elevava-se 180 metros em um turbilhão de cores douradas, azul marinho e vermelhos profundos, com uma fonte dançante que cuspia água perfumada com essência de úde. Valentina manteve a expressão serena de uma mulher que pertencia àquele cenário, mas por dentro, cada fibra sua estava alerta. Ela calculou rapidamente. Só os lustres de cristal Swarovski acima deles valiam mais que o orçamento de seu último filme. Layan, minha irmã, Carinha introduziu uma jovem de vestido rosa pêssego e olhos amendoados que a esperava ao pé da escadaria de mármore. A menina, não podia ter mais de 20 anos, estendeu a mão com gravidade, mas seus olhos brilhavam de excitação. É uma honra, senhorita Santiago. Assistiu o Rio da Memória 7 vezes. Valentina apertou sua mão suavemente. O prazer é meu, Layan. E, por favor, me chame de Valentina. Valentina! A garota sorriu, enchendo-se de coragem. Você realmente chorou na cena do funeral? Ou eram lágrimas artificiais? Karin interveio, suave, mas firme. Layan, lembre-se do combinado. A irmã baixou os olhos, corando. Valentina, porém, riu. Boa pergunta. Foram lágrimas reais. O ator que interpretava meu pai me contou uma história triste sobre seu cachorro antes da filmagem. Ela piscou para Layan, criando uma cumplicidade instantânea. Karin observou, impressionada apesar de si mesmo. Ela era mesmo boa. O suíte real ocupava todo o andar 25. Ao entrar, Valentina conteve uma gargalhada. Era menos um quarto de hotel e mais um palácio dentro de um palácio. Móveis banhados a ouro, tapeçarias persas do século XVII e uma escultura de vidro de Murano que representava uma fênix. Valor estimado? $2 milhões. Karin observou sua reação. É adequada? Perguntou ele. Neutro. É... exagerada. Ela respondeu, soltando seus sapatos e sentindo o mármore frio sob seus pés. Combina com a situação. Enquanto um exército de funcionários discretos descarregava suas malas Louis Vuitton, todas 20, Karin arrivou à varanda privativa. Lá, com um vento suave do Golfo Pérsico agitando seu véu, ele entregou-lhe uma caixa de jacarandá. Dentro, um colar de diamantes e esmeraldas, as mesmas pedras que sua avó usara no casamento. É empréstimo, ele esclareceu antes que ela pudesse falar. Parte do figurino. Valentina pegou a joia, fria e pesada. Não se preocupe, não sou ladra. Colocou-a no pescoço. O fecho era complicado. Seus dedos tremiam levemente. Deixe eu, disse Karin, fechando o colar por trás. Seus dedos roçaram sua nuca. Ambos estremeceram. O toque durou menos de 2 segundos, mas o ambiente mudou. O ar ficou carregado, elétrico. Combinado. Ele recuou, limpando inconscientemente a mão na calça. Amanhã às 9, café da manhã com meus tios. Eles são... tradicionalistas. Tradicionalistas? É código para... machistas? Perguntou ela, ainda sentindo o calor de seus dedos. É código para perigosos, ele corrigiu. Eles se opuseram a essa solução. Prefeririam que eu me casasse com uma de suas filhas. Naquela noite, durante o jantar privativo no restaurante submarino Al Mahara, Valentina executou seu papel com precisão cirúrgica. Riu no momento certo, tocou levemente no braço de Karin quando ele falava de negócios e até elogiou o vinho, um Chateau Margaux 1945 que custava mais que o cachê de seu primeiro filme. Os olhares desconfiados dos tios, 2 homens de turbante e expressões severas, gradualmente se amenizaram-se. Mas foi durante a sobremesa, um bolo de açafrão e água de rosas coberto com folhas de ouro, que o primeiro teste real aconteceu. O tio mais velho, Faisal, inclinou-se para Valentina. Minha sobrinha diz que você nasceu no Brasil. Um lugar... exótico. Sua família é de fazendeiros? Ela sorriu mostrando todos os dentes. Meu pai é professor de literatura, minha mãe dentista. Nenhum deles lida com gado, se é isso que o senhor pergunta. O silêncio que se seguiu foi mais gelado que a sobremesa. Karin interveio, sua voz um fio de aço. O valor de uma pessoa não está em sua linhagem, tio, mas em seu caráter. Valentina construiu um império sozinha, algo que todos nós aqui deveríamos respeitar. Foi a primeira vez que a defendera de verdade.
Não como um cliente protegendo seu investimento, mas como um homem protegendo sua... O que exatamente? Mais tarde, no quarto com vista para o mar, Valentina escreveu em seu diário secreto. Dia 1. Noite. Os tios são hienas. Layan, uma doce. Karim é um quebra-cabeças. Ele me defendeu, mas ainda me vê como uma empregada bem paga. O colar vale milhões, mas o toque dele na minha nuca, isso não tem preço. Perigo, Valentina, perigo. Lembre-se, você está aqui para atuar, mesmo quando cada célula sua gritar que quer que o ato seja real. O sol da manhã em Dubai era um disco de ouro derramando luz líquida sobre a cidade. No terraço privativo do Burj Al Arab, Karim esperava Valentina para o café da manhã com os tios. A mesa estava posta com fina porcelana britânica e talheres de prata maciça. Mas a verdadeira refeição seria servida em silêncios cortantes e sorrisos falsos. Quando Valentina surgiu, vestindo um conjunto de linho branco de Chanel que custava mais que o salário anual de um diplomata, Karim sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela não estava apenas bonita, estava transformada. Espero que não tenha me atrasado, disse ela, permitindo que Karim puxasse sua cadeira. Seus olhos encontraram os dele por um segundo prolongado, e algo passou entre eles. Um entendimento tácito de que estavam prestes a entrar em um campo minado social. Os tios Faisal e Rashid já estavam à mesa, seus trajes tradicionais impecáveis, mas seus olhos críticos como facas afiadas. Espero que tenham descansado bem, disse tio Faisal, sua voz um arrasto de areia e desconfiança. Seus olhos escanearam Valentina como lendo um relatório financeiro. O jet lag pode ser cruel para quem não está acostumado a viajar. A insinuação estava lá. Ela era uma novata neste mundo. Valentina sorveu seu suco de romã fresca antes de responder. Na verdade, adoro viajar. Minha turnê de promoção para a cidade sob a neve me levou a 15 países em 21 dias. Dubai é um alívio tranquilo em comparação. O café da manhã prosseguiu com discussões superficiais sobre o mercado de petróleo e os últimos investimentos da família. Valentina permaneceu graciosa, mas Karim notou como seus dedos apertavam o talher quando o tio Rashid mencionou o incidente vergonhoso que manchara o nome dos Al-Hassum, uma referência velada ao escândalo que levou Karim a contratá-la. Foi aí que Layan, tentando ajudar, fez a pergunta que mudou tudo. Então, irmão, como foi que você e Valentina se conheceram? Foi em Cannes, como a revista disse? O silêncio caiu como uma lâmina. Era a pergunta que Karim mais temia, pois a história oficial era frágil como vidro. Ele abriu a boca para recitar o roteiro combinado, mas Valentina riu, um riso leve e natural que soou genuíno até para os seus próprios olhos. Querida Layan, foi muito mais romântico que isso. Seu irmão me procurou após assistir minha peça na Broadway. Ele apareceu nos bastidores com um buquê de flores tão grande que mal cabia no camarim. Karim sentiu seu toque como um choque elétrico. Sua mão era quente, suave, e sua mentira era tão convincente que por um momento ele quase acreditou naquela memória inventada. Foi longe do mundo, ele acrescentou, recuperando-se rapidamente. Você interpretava uma mulher perdendo a memória. Eu não conseguia parar de pensar naquela performance. Seus olhos encontraram os de Valentina, e ele viu neles um brilho de admiração genuína. Ela estava improvisando, e brilhantemente. O alívio foi curto. O tio Faisal não estava convencido. Um sheik nos bastidores de um teatro? Soa improvável. Seus olhos se estreitaram enquanto acariciava sua barba cuidadosamente aparada. Nossa família tem certos padrões, Karim. Sua avó não aprovaria essa casualidade. Foi aí que Karim fez algo não planejado. Algo que nem mesmo constava no contrato de 100 milhões. Ele se virou para Valentina, tomou seu rosto entre as mãos e a beijou. Não era um beijo de teatro. Foi lento, profundo, carregado de uma urgência que pegou ambos de surpresa. Seus lábios eram mais macios do que ele imaginava, e seu sabor, café, e algo indescritivelmente dela, ficou marcado em sua memória. Quando se separaram, o mundo parecia ter parado. Minha avó, disse Karim, sem desviar os olhos de Valentina, acreditava no amor true, e eu encontrei o meu. A mesa ficou em silêncio. Layan comou, os tios pareciam atônitos, e Valentina respirava aceleradamente, seus lábios ainda formando um ódio surpresa. Nos seus olhos, Karim viu não a atriz, mas a mulher, confusa, vulnerável e tão linda que doía. Mais tarde, quando se recolheram para o quarto, Valentina fechou a porta e encostou-se nela como se suas pernas não a sustentassem mais. Isso não estava no roteiro!
sussurrou, tocando os lábios ainda formigando. Karim passou os dedos pelo cabelo, um gesto raro de agitação. Eu sei, mas funcionou. Não, eles acreditam. Ele mentia. O beijo não era para os tios, era para ele mesmo. Para provar que ainda podia sentir algo real. No diário secreto daquela noite, Valentina escreveria: Dia 2. Hoje ele me beijou. E eu, como uma idiota, esqueci que era atriz. Pior, esqueci que ele está apenas seguindo um roteiro que escrevemos juntos. Ou será que nós mesmos nos perdemos na própria história? A noite em Dubai era um manto de diamante sobre a cidade, mas dentro do carro blindado que os levava para o evento de caridade no Museu do Futuro, a tensão entre Karim e Valentina era palpável. Desde o beijo no café da manhã, trataram-se com uma formalidade excessiva, como dois espadachins se medindo antes do duelo. Valentina usava um vestido vermilion de La Perlie, que parecia feito de lágrimas solidificadas de fênix, cada dobra valendo uma fortuna, mas seu rosto estava pálido sob a maquiagem impecável. O evento desta noite é para arrecadar fundos para a educação de mulheres, informou Karim, ajustando o smoking Brioni que parecia pintado em seu corpo. Sua voz era profissional, mas seus olhos evitavam os dela, o beijo ainda pairando entre eles como um fantasma perfumado. Valentina assentiu, observando as luzes da cidade desfilarem pela janela escurecida. Unidos. Claro, é o que você está pagando para vermos nós, não é? A frieza em sua voz a surpreendeu. Ela estava magoada? Por quê? Era só um trabalho. O Museu do Futuro estava envolvido em sua escrita árabe luminosa, parecendo uma nave espacial pousada no deserto. Dentro, sob a cúpula que contava com milhões de LEDs, a elite global circulava entre instalações de inteligência artificial e esculturas digitais. Quando Karim e Valentina entraram de mãos dadas, um silêncio reverente se seguiu por onde eles passavam. Eles eram o casal mais fotografado do mundo naquele momento, e cada olhar carregava uma pergunta. Era real? Foi durante o leilão de caridade que as coisas se complicaram. O item era uma pintura rara de um artista emiradense emergente, uma explosão de dourado e negro que lembrava a fusão entre tradição e modernidade. Karim, por obrigação social, fez o primeiro lance. Um rival de negócios, Sheikh Rashid bin Zayed, contra-atacou com um sorriso desafiador. Em minutos, os dois estavam travados em uma batalha silenciosa, com a pintura atingindo valores absurdos. 10 milhões de dirhams, declarou Karim, sua voz ecoando na sala silenciosa. Os olhos de Valentina se arregalaram. Era mais que o cachê de seu primeiro filme. Ela tocou seu braço suavemente. Karim, é só uma quintura. Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde o beijo, seus olhos se encontraram verdadeiramente. Não é sobre a pintura, sussurrou ele. É sobre não recuar. E num ato de pura loucura ou inspiração, ele acrescentou. É a cor dos seus olhos quando você está brava. Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus saltos Christian Louboutin. Aquilo não estava no script. Não era diálogo de personagem. Era real. Perigosamente real. Sheikh Rashid, percebendo a mudança de energia, riu e fez uma reverência sarcástica. Parece que o item já tem dono. O amor venceu, como sempre. A sala explodiu em aplausos, mas Valentina mal ouvia. O mundo tinha reduzido aquela frase. A cor dos seus olhos quando você está brava. Na varanda privativa do museu, longe dos olhares curiosos, Valentina confrontou-o. O que foi aquilo, Karim? Estamos seguindo o roteiro ou escrevendo um novo? Seu coração batia tão forte que ela temeria quebrar as finas paredes de vidro redar. Karim olhou para a cidade que sua família ajudara a construir, seus arranha-céus como lápides de ambições. Eu não sei mais, admitiu, sua voz rouca. Talvez eu tenha me esquecido de qual versão é real. Foi quando Layan apareceu, seus olhos vermelhos de chorar. Karim, você precisa ver isso. Ela entregou-lhe um tablet. Na tela, fotos deles no café da manhã. O beijo. Mas o ângulo sugeria intimidade e não performance. A manchete era pior. Herdeiro Al-Hassum compra amor por 100 milhões. O contrato secreto da atriz. Alguém vazara. Tudo. Karim sentiu o mundo desmoronar. Seus olhos encontraram os de Valentina, não a atriz, mas a mulher que estava prestes a ser humilhada globalmente. Ele começou, mas ela interrompeu com um sorriso triste. Não diga nada. Eu sabia no que estava me metendo. Ela se virou para ir, mas ele pegou sua mão. Espere, por favor. No carro de volta ao hotel, em silêncio, Valentina escreveu em seu diário com dedos trêmulos. Dia 3. O segredo está fora. Em 24 horas, o mundo saberá que sou uma fraude e que ele é um homem que compra afeto. Mas a verdade que ninguém saberá é esta. Em algum lugar entre os beijos encenados e as mentiras combinadas, meu coração começou a acreditar na própria ficção. E o preço desse erro será muito mais alto que 100 milhões. A suíte real havia se transformado em uma sala de guerra. Tablets e laptops espalhados pelas mesas de mármore mostravam a mesma manchete se espalhando como fogo em línguas diferentes. O contrato do escândalo, como um sheik comprou o amor por 100 milhões. Karim falava em árabe acelerado, ao telefone, sua voz um misto de fúria e contenção. Valentina observava da varanda, o celular vibrando incessantemente com mensagens de seu agente, estúdios e familiares. O mundo inteiro sabia. Minha equipe jurídica está entrando em contato com todas as publicações, disse Karim, desligando a chamada e se aproximando dela. Seu rosto estava pálido sob o bronzeado.
Mas a fonte foi alguém de dentro, alguém com acesso ao nosso contrato. Seus olhos escanearam o quarto como se pudesse encontrar o traidor entre as sombras. Valentina riu, um sorriso amargo. Deve ter sido difícil para essa pessoa escolher qual segredo revelar primeiro, que você me pagou ou que eu aceitei. O telefone de Valentina tocou. Era sua mãe, chorando do Brasil. Minha filha, é verdade, você vendeu sua dignidade por dinheiro? A pergunta ecoou em sua alma como um tiro. Ela desligou, as mãos trêmulas. Karim viu sua dor, e no impulso a puxou para um abraço. Não era o abraço de um cliente para uma funcionária, mas de um homem para uma mulher que compartilhava sua queda. Eu vou consertar isso, sussurrou no seu cabelo, que cheirava a jasmim e tragédia. Mas consertar significava mentir mais profundamente. Uma hora depois, sua equipe de crise sugeriu a solução, um casamento. Não real, claro, um noivado falso, para transformar o escândalo em conto de fadas. O público perdoa tudo por uma história de amor, disseram. Karim olhou para Valentina, que encolheu os ombros com uma resignação que o partiu ao meio. Que seja, ela disse. Já estamos até o pescoço na ficção, mesmo. A entrevista coletiva foi marcada no terraço do Burj Al Arab, com a cidade aos seus pés como testemunha. Enquanto se preparavam, Karim entregou a Valentina um anel. Um diamante rosa de 15 quilates, o mesmo que sua avó havia usado. É empréstimo, ele disse, mas seus dedos demoraram a soltar sua mão. Eu sei, ela respondeu, sentindo o peso gelado da pedra. Os flashes eram tantos que parecia um dia. Karim falou primeiro, sua voz firme transmitindo-se pelos microfones. O que chamam de contrato era um acordo de confidencialidade. Valentina está desenvolvendo um projeto cinematográfico sobre mulheres árabes e eu sou um dos investidores. A mentira era tão óbvia que doía. Um jornalista gritou, e os 100 milhões? Foi quando Valentina tomou a palavra. O valor é confidencial, ela sorriu, o anel cintilando sob o sol. Mas o que posso confirmar é que Karim me pediu em casamento na varanda do Museu do Futuro, diante daquela pintura que lembra a cor dos meus olhos. Ele olhou para ela e sua expressão era tão genuína que Karim quase acreditou na própria mentira. Eu disse sim, não por dinheiro, mas porque me apaixonei pelo homem que traria flores aos bastidores da Broadway. A sala explodiu em gritos e perguntas, mas o casal já estava se virando para sair, de mãos dadas, uma imagem perfeita que percorreria o mundo em minutos. Nos elevadores privativos o silêncio voltou. Valentina soltou sua mão como se queimasse. Acho que acabei de dar minha melhor performance, sussurrou, encostando a parede espelhada. Karim observou-a, sua máscara de controle rachando. E se não for performance? Perguntou ele, a pergunta pairando no ar entre eles. Naquela noite, enquanto o mundo debatia a veracidade do seu romance, Karim encontrou Valentina na biblioteca do hotel, lendo um livro de poesia árabe. Foi Layan, ele disse abruptamente. Ela confessou. Achou que nosso contrato era imoral, que eu estava explorando você. Queria nos forçar a ser honestos. Valentina fechou o livro. Ela tinha razão, não tinha? Seus olhos verdes eram poços de tristeza no crepúsculo. Ele cruzou a sala em 3 passos e tomou seu rosto entre suas mãos. E se parássemos de fingir? Sua voz era um fio de esperança. E se eu dissesse que aquela história das flores no camarim, eu queria que fosse real, que te assisti naquela peça e sonhei em conhecê-la? Valentina olhou para ele, e pela primeira vez, permitiu que as lágrimas caíssem. No seu diário escreveria mais tarde, dia 4, o escândalo expôs nossa mentira, mas revelou uma verdade mais perigosa. Em algum momento ele começou a sentir e eu comecei a esperar. E agora não sei mais qual é o personagem e qual é a pessoa. Só sei que o anel de diamante em meu dedo é a coisa mais real que já senti, mesmo sabendo que amanhã devolverei. A chuva chegou a Dubai com uma visita inesperada batendo contra os vidros de à prova do som da suíte real, como milhões de dedos insistindo para entrar. Karim observava Valentina do outro lado da sala, ela enrolada em um roupão de seda branco que custava mais que a educação universitária de sua irmã. O anel de diamante rosa ainda cintilava em seu dedo, uma mentira tão bonita que doía. A imprensa está chamando nossa história de romance do século, ele comentou, deslizando o dedo sobre a tela do tablet. Estão comparando-nos a Grace Kelly e o príncipe Rainier. Valentina riu, um som oco que ecoou na sala vasta. Pelo menos Grace Kelly realmente se casou com seu príncipe. Nós nem temos um contrato válido mais, já que Layan o tornou público. Ela levantou e foi até o bar, servindo 2 doses de uísque raro em copos de cristal. O que acontece agora, Karim? O show precisa continuar? Suas mãos tremiam levemente ao entregar-lhe a bebida. Ele aceitou o copo, seus dedos tocando os dela intencionalmente. O show, ele começou, mas parou quando viu suas lágrimas. Valentina! Ela virou o rosto, mas não há tempo. Desculpe, sussurrou. É que minha mãe não está mais atendendo minhas ligações. Meu irmão me chamou de prostituta de luxo. Toda minha família acredita que eu realmente te venderia por dinheiro. Algo em Karim quebrou. Ele colocou o copo de lado e cruzou a sala em 3 passos largos, pegando seu rosto entre suas mãos. Escute-me, disse ele com sua voz grave com uma urgência que não era fingida. Você é a mulher mais forte que já conheci. Você construiu um império com seu talento, não com seu nome de família. Ninguém tem o direito de julgá-la. Seus polegares acariciaram suas bochechas molhadas. E eu nunca pensei em você como uma transação. O mundo reduziu-se àquele espaço entre eles, a chuva batendo nas janelas, ao cheiro do uísque e das lágrimas. Valentina olhou para ele, realmente olhou e viu não um sheik poderoso, mas o homem que passou a vida carregando o peso de um sobrenome. Por que você fez isso, Karim? Por que me contratou, realmente? Ele soltou-a e foi até a janela, observando a cidade apagada pela chuva. Porque eu te vi naquela peça, confessou. Sua voz quase soterrada pelo som da tempestade. Você interpretava uma mulher perdendo tudo, mas mantendo sua dignidade. Eu estava lá naquela noite, sim, sozinho. Meu pai havia morrido naquela manhã.
Eu precisava escapar das expectativas, mesmo que por algumas horas. Ele respirou fundo. Você me fez esquecer quem eu era. E eu quis ter um pouco mais desse esquecimento. Valentina aproximou-se dele, seu roupão sussurrando contra o mármore. Você nunca me contou sobre seu pai. Ela colocou a mão em seu braço, sentindo os músculos tensionados sob o tecido caro. Karin fechou seus olhos. Ele se matou, sussurrou. O escândalo financeiro, a pressão foi muito grande. Eu encontrei em seu escritório com uma carta onde pedia desculpas por não ser suficientemente forte. Sua voz quebrou. Contratei você porque precisava provar para todos que os Al-Hassan ainda eram fortes, mas principalmente precisava provar para mim mesmo. Naquele momento algo mudou entre eles. As paredes caíram, as máscaras se dissolveram na chuva. Valentina descansou a testa em suas costas, sentindo o calor de seu corpo através do tecido. Eu também estou cansada de fingir, confessou ela. Cansada de ser Valentina Santiago, a estrela. Às vezes só quero ser uma mulher que... Ela parou, mas não precisou terminar. Karin virou-se e encontrou seus lábios. Desta vez não havia plateia, não havia câmeras, não havia contrato. Apenas duas pessoas perdidas encontrando refúgio uma na outra. O beijo era diferente. Mais lento, mais profundo, mais real. Quando se separaram ofegantes, o mundo lá fora parecia ter se renovado. Fique, ele pediu, sua testa encostada na dela. Na madrugada, enquanto a chuva dava lugar às primeiras luzes do manhã, Valentina escreveu em seu diário com uma cama que não sentia há semanas. Dia 5. Hoje não atuamos. Hoje vivemos. Descobriu o homem por trás do sheik, e ele descobriu a mulher por trás da atriz. O anel de diamante em meu dedo ainda é empréstimo, mas o coração que bate no meu peito, esse é meu. E Deus me ajude, pertence a ele. O escândalo dos 100 milhões parece pequeno perto dessa verdade. Em algum lugar entre a ficção e a realidade, encontramos algo mais precioso que diamantes. Encontramos-nos mesmos. A manhã chegou com um sol pálido filtrado pelas nuvens remanescentes da chuva. Karin acordou com o peso suave de Valentina dormindo em seu peito, seus cabelos escuros e espalhados como seda sobre a comafada de linho egípcio. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu o imediato fardo de suas responsabilidades ao despertar. Observou a suavidade de seu rosto em repouso, a maneira como seus dedos ainda se entrelaçavam nos dele mesmo no sono. Era uma imagem tão frágil e verdadeira que doía. Valentina despertou sob seu olhar e, por um breve momento, o reconhecimento e o pânico cruzaram seus olhos, antes de serem substituídos por uma calma surpresa. Isto é real, sussurrou, sua voz rouca pelo sono. Karin respondeu com um beijo na testa. É a coisa mais real que já tive. Fora das lentes, longe dos contratos, na quietude daquela manhã, eles eram simplesmente um homem e uma mulher. O café da manhã foi servido em sua varanda privativa, com vista para um Dubai lavado e brilhante após a chuva. Layan juntou-se a eles, seus olhos saltando entre os dois com curiosidade misturada com remorso. Eu sinto muito, ela disse finalmente, brincando com sua colher de prata. Eu queria que Karin fosse feliz de verdade. E você parecia fazer-o sorrir de um jeito que eu nunca tinha visto. Valentina cobriu a mão da jovem com a sua. Às vezes a verdade precisa de um pequeno empurrão para vir à tona. No entanto, a realidade logo bateu à porta. O chefe da segurança de Karin entrou com um tablet, seu rosto grave. O conselho da família convocou uma reunião de emergência. Eles sabem que o contrato foi invalidado e que ele hesitou, olhando para Valentina. Que os sentimentos entre vocês podem ser genuínos. Eles consideram isso uma ameaça maior que o escândalo original. A reunião aconteceu na sala de conferências do hotel, com os 7 membros mais velhos do conselho sentados ao redor de uma mesa de ébano talhada à mão. Tio Faisal falou primeiro, suas palavras cortantes como o vento do deserto. Você trocou um escândalo por outro, Karin. Um sheik Al-Hassan não se casa com uma atriz, especialmente não com uma que o mundo todo sabe que foi contratada. Seus olhos frios repousaram sobre Valentina. O valor das ações da família caiu 8% esta manhã. Karin manteve a calma, mas sua mão sobre a mesa encontrou a de Valentina. A senhorita Santiago não é mais uma funcionária contratada, e eu não pedi a permissão do conselho para me casar. A sala ficou em silêncio. Até Valentina olhou para ele surpresa. Ele nunca mencionara casamento. Estou reformando o conselho, continuou Karin, sua voz ganhando força. E se vocês se opuserem ao meu relacionamento, podem considerar suas posições terminadas. O desafio pairou no ar como fumaça. Tio Rashid riu, um som seco e sem humor. Você não tem esse poder, garoto. Karin sorriu, um sorriso frio que Valentina nunca vira antes. Tenho sim. Passei os últimos 6 meses comprando silenciosamente as ações de todos vocês. Eu detenho 67% do Império Al-Hassan. O resto é apenas tradição. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som das cadeiras sendo empurradas para trás quando os membros do conselho se levantaram, seus rostos uma mistura de fúria e incredulidade. Quando a sala se esvaziou, Karin virou-se para Valentina, sua máscara de confiança desaparecendo para revelar a vulnerabilidade por baixo. Eu deveria ter te contado, ele disse, sobre as ações, sobre meu plano para assumir o controle.
Ela estudou seu rosto vendo não o sheik poderoso, mas o homem que passara anos orquestrando sua própria liberdade. "Por que você não me contou?" perguntou ela suavemente. Ele suspirou, passando os dedos pelo cabelo. "Porque se você soubesse que eu estava prestes a me tornar o único decisor de um império de 30 bilhões, talvez pensasse que tudo isso ainda era parte de algum jogo elaborado." Seus olhos encontraram os dela. "Eu queria que você me amasse pelo homem, não pelo império." Naquela noite, sob as estrelas que testemunhavam silenciosas, Valentina escreveu em seu diário: Dia 6. Hoje descobri que o homem que eu pensava estar comprando meu amor estava, na verdade, comprando sua própria liberdade. E, no processo, ele me deu a minha. O conselho foi dissolvido. O império é dele. E o anel em meu dedo, ele me pediu para ficar com ele, não como um adereço de cena, mas como sua parceira. Os 100 milhões parecem insignificantes perto do preço que ele pagou para ser capaz de me amar abertamente. E o mais assustador, eu acredito nele, acredito em nós. Pela primeira vez, não estou atuando. O estúdio de televisão era um caos organizado de luzes e cabos, mas um círculo de silêncio envolvia Karim e Valentina quando a maquiadora dava os últimos retoques. Eles estavam prestes a dar sua primeira entrevista conjunta, desde que a verdade sobre seus sentimentos veio à tona. "Lembre-se", sussurrou o produtor, "o público ainda está cetético. Eles precisam acreditar que isso é real." Valentina ajustou o vestido azul cobalto que Karim escolhera para ela, a cor da realeza nos Emirados. "Está nervosa?" perguntou Karim, seus dedos encontrando os dela nas sombras entre as câmeras. Ela balançou a cabeça, um sorriso genuíno tocando seus lábios pela primeira vez desde que entraram no estúdio. "Estou com você. Como poderia estar nervosa?" A simplicidade de sua declaração tocou algo dentro dele. Esta não era a atriz premiada falando, era a mulher que havia deixado as defesas caírem. A entrevista começou com as perguntas esperadas sobre o contrato, mas então a entrevistadora, uma jornalista respeitada conhecida por suas investidas diretas, mirou onde doía. "Senhorita Santiago, o mundo viu você interpretar amor tantas vezes. Como podemos ter certeza de que esta não é sua performance mais convincente?" A pergunta pairou no ar carregada de desconfiança. Karim abriu a boca para defendê-la, mas Valentina tocou seu braço suavemente. "Deixe que eu responda esta." Ela se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos na entrevistadora. "Quando eu atuo, sempre sei qual será o próximo fala. Sempre tem um roteiro." Sua voz suave encheu o estúdio. "Com Karim, eu nunca sei o que vai acontecer a seguir. E é isso que me diz que é real." A resposta foi tão honesta, tão não ensaiada, que até a equipe do estúdio pareceu surpresa. Karim olhou para ela com uma admiração tão pura que as câmeras a capturaram antes que ele pudesse compor sua expressão. Era a imagem que circularia pelas manchetes mundiais naquela noite. O olhar que confirmou tudo. De volta ao carro, longe das câmeras, Karim não a levou diretamente para o hotel. Em vez disso, eles foram para a praia privada da família, onde as ondas do Golfo sussurravam segredos sob as estrelas. "Tenho uma pergunta que preciso te fazer", disse ele, suas mãos trêmulas, "e não quero que seja para as câmeras, ou para o conselho, ou para o mundo, apenas para nós." Valentina sentiu seu coração acelerar quando ele se ajoelhou na areia branca, as mesmas estrelas que testemunharam sua primeira noite real, agora testemunhando isso. "Eu te comprei com ouro", confessou ele, sua voz carregada de emoção. "Mas o que sinto por você não tem preço. Eu te amo, Valentina Santiago. Não a estrela, não a personagem. A mulher que ri quando escorrega no tapete, que canta no chuveiro, que coleciona livros de poesia e sonha em dirigir seu próprio estúdio um dia." Ele abriu uma caixa simples de madeira, não o veludo das joias da família, mas algo feito por suas próprias mãos. Dentro repousavam 2 alianças simples de ouro branco. "Estes valem talvez $1000, disse ele, seus olhos brilhando sob a lua. "Mas representam algo que nenhum dinheiro pode comprar. Um começo verdadeiro. Valentina, você se casaria comigo, não pelo contrato, não pelo império, mas por nós?" As lágrimas correram livremente pelo rosto dela enquanto ela balançava a cabeça, uma risada misturada com soluços escapando dos seus lábios. "Sim", sussurrou ela, sua voz falhando. "1000 vezes sim." Quando ele segurou a aliança em seu dedo,
ao lado do diamante rosa que ela ainda usava, sentiu-se não como uma transação, mas como uma promessa. Mais tarde, na varanda do seu quarto, Valentina escreveu a última entrada em seu diário secreto. Dia 7. Hoje ele me pediu em casamento com alianças que valem menos que um dos meus vestidos, mas que significam mais que todos os diamantes do mundo. O contrato de 100 milhões foi rasgado simbolicamente entre nós esta noite, substituído por algo que não tem cláusulas ou penalidades, apenas amor. O escândalo que começou com um preço tag terminou com algo inestimável. E a atriz que uma vez vendeu sua imagem descobriu que o seu coração, esse, ela poderia apenas dar. O estúdio de televisão era um caos organizado de luzes e cabos, mas um círculo de silêncio envolvia Karim e Valentina quando a maquiadora dava os últimos retoques. Eles estavam prestes a dar sua primeira entrevista conjunta desde que a verdade sobre seus sentimentos veio à tona. Lembre-se, sussurrou o produtor, o público ainda está cetético. Eles precisam acreditar que isso é real. Valentina ajustou o vestido azul cobalto que Karim escolheu para ela, a cor da realeza nos Emirados. Está nervosa? Perguntou Karim, seus dedos encontrando os dela nas sombras entre as câmeras. Ela balançou a cabeça, um sorriso genuíno tocando seus lábios pela primeira vez desde que entraram no estúdio. Estou com você. Como poderia estar nervosa? A simplicidade de sua declaração tocou algo dentro dele. Esta não era a atriz, mas a mulher que havia deixado as defesas caírem. A entrevista começou com as perguntas esperadas sobre o contrato, mas então a entrevistadora, uma jornalista respeitada conhecida por suas investidas diretas, mirou onde doía. Senhorita Santiago, o mundo viu você interpretar amor tantas vezes. Como podemos ter certeza de que esta não é sua performance mais convincente? A pergunta pairou no ar carregada de desconfiança. Karim abriu a boca para defendê-la, mas Valentina tocou seu braço suavemente. Deixe que eu responda a esta. Ela se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos na entrevistadora. Quando eu atuo, sempre sei qual será o próximo fala. Sempre tem um roteiro. Sua voz suave encheu o estúdio. Com Karim, eu nunca sei o que vai acontecer a seguir. E é isso que me diz que é real. A resposta foi tão honesta, tão não ensaiada, que até a equipe do estúdio pareceu surpresa. Karim olhou para ela com uma admiração tão pura que as câmeras a capturaram antes que ele pudesse compor sua expressão. Era a imagem que circularia pelas manchetes mundiais naquela noite. O olhar que confirmou tudo. De volta ao carro, longe das câmeras, Karim não a levou diretamente para o hotel. Em vez disso, foram à praia privada da família, onde as ondas do Golfo sussurravam segredos sobre as estrelas. Tenho uma pergunta que preciso te fazer, disse ele, suas mãos trêmulas, e não quero que seja para as câmeras, ou para o conselho, ou para o mundo, apenas para nós. Valentina sentiu seu coração acelerar quando ele se ajoelhou na areia branca, as mesmas estrelas que testemunharam sua primeira noite real, agora testemunhando isso. Eu te comprei com ouro, confessou ele, sua voz carregada de emoção, mas o que sinto por você não tem preço. Eu te amo, Valentina Santiago, não a estrela, não a personagem, a mulher que ri quando escorrega no tapete, que canta no chuveiro, que coleciona livros de poesia e sonha em dirigir seu próprio estúdio um dia. Ele abriu uma caixa simples de madeira, não o veludo das joias da família, mas algo feito por suas próprias mãos. Dentro repousavam 2 alianças simples de ouro branco. Estes valem talvez $1000, disse ele, seus olhos brilhando sobre a lua. Mas representam algo que nenhum dinheiro pode comprar. Um começo verdadeiro. Valentina, você se casaria comigo? Não pelo contrato, não pelo império, mas por nós? As lágrimas correram livremente pelo rosto dela, enquanto ela balançava a cabeça, uma risada misturada com soluços escapando de seus lábios. Sim, ela sussurrou, sua voz falhando. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou a aliança em seu dedo, ao lado do diamante rosa que ela ainda usava, sentiu-se não como uma transação, mas como uma promessa. Mais tarde, na varanda de seu quarto, Valentina escreveu a última entrada em seu diário secreto. Dia 7. Hoje ele me pediu em casamento com alianças que valem menos que um de meus vestidos, mas que significam mais que todos os diamantes do mundo. O contrato de 100 milhões foi rasgado simbolicamente entre nós esta noite, substituído por algo que não tem cláusulas ou penalidades, apenas amor. O escândalo que começou com um preço tag terminou com algo inestimável, e a atriz que uma vez vendeu sua imagem descobriu que seu coração, esse, ela poderia apenas dar. A manhã do casamento amanheceu com um céu de um azul tão profundo que parecia ter sido pintado para eles. No palácio de verão da família Al-Hassum, às margens do Golfo Pérsico,
Cada detalhe era uma celebração silenciosa de seu novo começo. Valentina observou pelo espelho de 3 faces enquanto as costureiras ajustavam seu vestido. Não uma criação de alta costura europeia, mas um projeto de uma estilista emiradense, emergente, tecido em seda branca e fios de ouro. Karim, em seus aposentos, recebeu uma visita inesperada, seu tio Faizan. O homem que uma vez desdenhara de Valentina, agora segurava uma pequena caixa de jacarandá. Pertenceu à sua mãe, disse ele, sua voz áspera com emoção contida. Ela teria adorado ver este dia, e teria amado Valentina. Karim abriu a caixa para encontrar um par de pérolas simples. Ela os usou no dia de seu próprio casamento quando desafiou sua família para se casar com seu pai. Enquanto isso, Layan ajudava Valentina a se preparar, seus dedos ágeis trançando pérolas em seus cabelos. Eu nunca o vi tão feliz, confessou a jovem, seus olhos brilhando. Você o trouxe de volta à vida. Valentina sorriu, segurando as mãos da irmã. E você nos trouxe a verdade. Sem sua coragem, ainda estaríamos nos escondendo atrás de um contrato. A cerimônia não seria no grande salão do palácio, mas nos jardins privativos, sob a mesma árvore onde os pais de Karim haviam se casado. Apenas 50 convidados, amigos verdadeiros, não contatos de negócios. Quando Valentina caminhou em direção a Karim, não foi ao som de uma marcha nupcial tradicional, mas a uma melodia suave de oud tocada por um músico cego que Karim patrocinava há anos. Os votos que trocaram não foram os tradicionais. Karim falou primeiro, suas palavras simples e diretas. Eu te prometo não palácios ou joias, mas meu coração aberto. Não impérios, mas meu tempo e atenção. Prometo amar a mulher que você é, não a estrela que o mundo vê. Suas mãos estavam firmes ao segurar as dela, mas seus olhos estavam úmidos. Valentina respondeu com uma voz clara que carregava o peso de sua jornada. Eu te prometo a minha verdade, não minhas performances. Meus medos e minhas forças, não meus personagens. Prometo construir uma vida contigo, não um palco. Quando trocaram as alianças simples de ouro branco, o som dos aplausos suaves se misturou ao canto dos pássaros nos jardins. A recepção foi um banquete íntimo, sob tendas de seda branca, com comida preparada não por chefes famosos, mas pelas cozinheiras da família que serviam os al-Hassum há gerações. O bolo de casamento, uma criação de damasco e amendoins, foi cortado com a mesma espada que o avô de Karim usara em sua cerimônia, um símbolo de que mesmo as tradições mais antigas podiam abraçar novos significados. Quando dançaram sua primeira valsa como marido e mulher, Karim sussurrou no seu ouvido: Você sabe que eu ainda tenho 100 milhões em uma conta com seu nome, certo? Valentina riu, descansando a testa em seu ombro. Doa tudo, vamos começar do zero. Ele a puxou mais perto. Já doei. Para a fundação que criaremos em nome dos seus pais, para a educação artística de jovens mulheres. Ao anoitecer, enquanto os fogos de artifício coloriam o céu acima do palácio, Karim levou Valentina para a mesma varanda onde haviam tido a sua primeira conversa real. Há uma coisa que eu ainda preciso te dar, ele disse, entregando-lhe um envelope. Dentro estavam as escrituras de um estúdio cinematográfico em Los Angeles, seu próprio estúdio para produzir as histórias que quisesse, sem interferência de estúdios ou investidores. Naquela noite, Valentina não escreveu em seu diário. Em vez disso, ele e Karim começaram um novo juntos, sua primeira entrada escrita a 4 mãos. Dia 1 de nosso sempre. Hoje não terminamos uma história, começamos uma. O escândalo dos 100 milhões agora é apenas um prólogo distante no livro de nossas vidas. E descobrimos que o maior papel que cada um de nós pode representar é simplesmente nós mesmos, amando sem roteiro, sem ensaio, sem medo do veredito final. Porque quando o amor é real, não há plateia, apenas 2 corações batendo no mesmo ritmo, construindo seu próprio palácio a partir da verdade. 2 anos depois, o mesmo terraço do Burj Al Arab testemunhava uma cena radicalmente diferente. Valentina, agora com um vestido fluido de algodão orgânico, segurava nos braços a pequena Leila, de 3 meses, enquanto Karim finalizava uma videoconferência com a Fundação Santiago Al-Hassum. O estúdio que ele dera como presente de casamento já produzia seu primeiro documentário, sobre mulheres árabes que quebravam barreiras nas artes. O conselho da fundação aprovou a verba para mais 5 bolsas integrais, Karim anunciou, fechando o laptop e estendendo os braços para a filha. Seus olhos, uma vez carregados do peso de um império, agora brilhavam com uma leveza que surpreendia até seus amigos mais próximos. Sua mãe vai querer saber, ele sussurrou para a bebê que agarrou seu dedo com uma mão minúscula. O Império Al-Hassum não apenas sobrevivera, mas florescera sob uma nova direção.
Karim diversificou os investimentos em energias renováveis e educação, transformando a herança familiar em um legado de impacto social. As mesmas publicações que uma vez os criticavam, agora elogiavam o casal real do século XXI. Naquela tarde, durante uma rara entrevista concedida em sua casa, não mais um palácio, mas uma vila moderna e aconchegante com vista ao mar, a jornalista perguntou a Valentina se ela sentia que vencera ao transformar um contrato em um amor verdadeiro. Ela balançou a cabeça, seus olhos repousando em Karim, que embalava Leila perto da janela. Não se trata de vencer, respondeu ela suavemente. Trata-se de transformação, como o deserto após a chuva. Tudo parece o mesmo, mas tudo mudou por dentro. Sua mão tocou a aliança simples que ainda usava, agora acompanhada de uma pulseira fina com o nome da filha. Os 100 milhões se transformaram em esperança para centenas de jovens. Nosso contrato se transformou em compromisso e nossos papéis, bem, esses nós deixamos para trás. Karim juntou-se a ela, sentando-se ao seu lado no sofá de maneira natural, sua mão encontrando a dela como sempre faziam quando estavam juntos. O mundo nos viu como um escândalo, mas nós nos vimos como uma segunda chance, e é essa a narrativa que importa. Quando a entrevista terminou e a equipe se retirou, Karim presenteou Valentina com uma pequena caixa. Dentro, não havia joias, mas uma chave e um mapa desenhado à mão. É para nossa próxima aventura, ele explicou, seus olhos dançando. 6 meses, só nós 3, viajando pelo mundo como uma família comum, sem títulos, sem seguranças, sem roteiro. Aquela noite, enquanto colocavam Leila para dormir no quarto decorado com estrelas no teto, as mesmas constelações que testemunharam sua jornada, Valentina pegou o diário que não escrevia há meses. Na última página, onde entrara terminada com Dia 1 de nosso sempre, ela agora acrescentava 2 anos de sempre e cada dia ainda surpreende. Hoje entendi que nosso verdadeiro legado não está nos negócios que transformamos ou nos filmes que produzimos, mas na filha que criaremos para saber que o amor não se compra, conquista-se com verdade. E que o valor de uma pessoa nunca está em seu preço, mas em seu caráter. Fora, a lua banhava Dubai em Lucévria. A mesma cidade que testemunhou seu começo conturbado, agora testemunhava sua paz duramente conquistada. E quando Karim a embalou em seus braços, observando sua filha dormir, Valentina sussurrou as palavras que se tornaram seu mantra. Nenhum contrato no mundo poderia ter escrito esta história. Apenas a vida. Apenas o amor. Apenas nós. O antigo contrato de 100 milhões agora repousava sobre Glisso no primeiro andar da Fundação Santiago Al-Hassum, ao lado de fotos do casal trabalhando em projetos sociais ao redor do mundo. Estudantes que visitavam a fundação aprendiam que mesmo os começos mais improváveis podem terminar em legados extraordinários, contanto que haja coragem para trocar o ouro pelo amor e os papéis pela verdade.